Fica aí nesse vídeo que você vai aprender as minhas dicas, para ser bem exato, 4 dicas práticas de antes de você escolher um bom FII, um bom fundo de investimento imobiliário, o que você deve avaliar, o que você deve analisar. Fica até o final desse vídeo que você não vai se arrepender. Isso aí eu garanto para você. Então, primeiramente, antes de eu lhe mostrar as minhas dicas, as que eu utilizo, se inscreve aí no meu canal, ativa o sininho para quando tiver novos vídeos, novos conteúdos, você ficar de prontidão a assistir todos. Por que investir em fundos de investimentos imobiliários? Não sei se você sabe, mas os fundos imobiliários podem ser excelentes investimentos para a diversificação de uma carteira. Porque o brasileiro ele possui a cultura de investir em imóveis através da compra deles na forma física. Você comprar um apartamento, comprar uma casa, comprar fisicamente falando, ir numa rua e comprar para poder morar ou para alugar todo aquele apartamento. Como uma casa, uma sala comercial, entre outras coisas. Então, os FIIs podem ser formas rápidas e rentáveis para aplicar nesse setor. Eita, não sei se vocês sabem, você pode começar a investir em um fundo de investimento imobiliário, comprando aí uma sala comercial, até um pedacinho, uma construçãozinha de um shopping center, a partir de 100, 150 reais, já dá para você comprar uma cotazinha, e com apenas uma cota, isso já lhe gera renda. Então, pensando nisso, eu vou lhe dar agora algumas dicas preciosas, dicas valiosas, de como começar a investir em fundos imobiliários. A primeira dica é: alinhe os seus objetivos. Eu vou até colocar aqui, ó. Primeira dica: alinhe os seus objetivos, ó. Os seus objetivos. Perfeito? Alinhar os seus objetivos como assim? Ficou até feia essa letra. Eu vou até fazer de novo, de uma outra cor. Vou tirar aqui o vermelho, vou colocar aqui um amarelo, bem bonito, e vou colocar agora aqui, ó, primeiramente, alinhar, até um pouquinho em cima, ó. Alinhe os seus objetivos. Então, essa é a primeira dica. Você deve alinhar os seus objetivos. Antes de investir, é necessário sempre certificar-se que o objetivo de investir no seu fundo está alinhado com o seu. Como assim? Ou seja, alguém que deseja receber aluguéis mensais regulares, por exemplo, não deve investir em um fundo cujo objetivo é a construção e vendas de imóveis residenciais. Então, procura por um fundo que gere renda de aluguel. Veja os imóveis, se os imóveis ficam em regiões onde você investiria e quem são os locatários. Então, vamos lá. Procure algo que gere renda de aluguel. Então, antes de você alinhar os seus objetivos, procure algo que, nesses FIIs que você vai investir, gere renda de aluguel. É alinhar os seus objetivos junto com o FII que você realmente busca. Perfeito? Em segundo lugar, conheça o administrador do fundo imobiliário. Conheça bem o administrador do fundo imobiliário. Isso é muito importante. É muito importante você conhecer o administrador de um fundo, especificamente falando, aquele que você mais quer. Porque é de extrema importância você procurar conhecer o máximo de informações possíveis sobre o administrador do fundo imobiliário que você quer investir. Então, como investimento por meio dos fundos é indireto, cabe a função do administrador, é ele quem vai decidir quais imóveis comprar ou vender, em que locais os imóveis irão se encontrar, o preço a pagar ou receber pelos imóveis e para quem vai alugá-los. Então, a função do administrador de um fundo de investimento imobiliário é uma função muito importante. Segunda dica: conhecer bem o administrador. Eu até dei uma erro aqui, mas não tem nada não. Administrador, não tem nada. Administrador, conhecer o administrador.
Então, o sucesso de um fundo, ele vai depender principalmente da qualidade e honestidade do administrador. Então, pense nisso aqui, ó. Vai depender da qualidade e honestidade do administrador de um determinado fundo. Conheça bem, primeiramente, quem é o administrador, lembrando que o sucesso de um fundo depende principalmente da qualidade e honestidade do administrador. Terceira dica: escolha fundos imobiliários diversificados. Ó. Terceira dica é escolher fundos imobiliários diversificados. Por que escolher fundos imobiliários diversificados? Porque na hora de você escolher onde vai colocar o seu dinheiro, é importante conhecer o portfólio do fundo imobiliário e verificar se ele é bem diversificado, tanto em imóveis quanto em locatários. Quanto mais imóveis em endereços diferentes e quanto mais locatários, quanto mais pessoas estiverem alugando aqueles fundos imobiliários que você quer comprar, mais diversificado é o patrimônio do fundo. Então, as chances de um fundo que possua um único imóvel e um único locatário dar prejuízo é muito maior do que a de um fundo que possua, por exemplo, 10 imóveis locados para 10 empresas diferentes. Diga como assim? Se você investe em um fundo só, vamos dar só um exemplo, que esse fundo ele só possui um escritório comercial alugado, e vamos supor que as pessoas que estão alugando aquele escritório, elas saiam e procurem outro mais barato, então a vacância, provavelmente, se você só ter uma possibilidade, de onde vai vir a sua fonte de renda? Agora, se você investe em um fundo de investimento, onde você tem 10, 20 escritórios comerciais, de 20 escritórios comerciais, 13 estão vazias, você ainda vai ter como receber o aluguel dos 17 que estão ocupados. Então, assim, invista em um fundo onde tem muitos imóveis locados para empresas diferentes, perfeito? Então, qual é a dica aqui? Verificar se ele é bem diversificado. Então, o importante é você levar em consideração que a diversificação do fundo de investimento imobiliário que você vai comprar. E, por fim, e não menos importante, diversifique o risco dentro da carteira. Perfeito? É diversificar o risco dentro da carteira, referente ao risco dentro da carteira. Bota aqui, ó, diversificar. Diversificar o risco dentro da carteira. Muito importante isso aí também. Por fim, é importante diversificar também o risco dentro da carteira. Por exemplo, em um portfólio com 3 fundos, é importante ter pelo menos um que apresente mais risco. Afinal, isso não é certeza de problemas, apenas maior probabilidade. Mas se sua carteira tiver apenas fundos mais arriscados, as chances de enfrentar problemas serão bem maiores. Então, ou seja, diversifique a sua carteira. Se você vai investir em um fundo de investimento imobiliário, não necessariamente você deve investir só em um fundo ligado a salas comerciais. Invista em um fundo em fundos imobiliários, diversificando entre galpões logísticos, entre shoppings, escritórios comerciais, entre outras coisas. Pra você ter uma ideia, com apenas R$1.000, dá para você investir de no mínimo 6 fundos diferentes, diversificados. Então você pode pegar esses R$1.000 e investir em um único fundo só. Deixa eu só aproximar um pouco mais a câmera. E investir em um único fundo só. Ou você pode pegar esses R$1.000 e diversificar em vários fundos diferentes. Então, antes de você pegar o seu dinheirinho e investir o seu suado dinheiro naqueles fundos que você acha devem ser investidos, leve isso em consideração, conheça o administrador, diversifique o seu investimento, corra um risco, mas
corra um risco de uma forma inteligente, não é? Diversificar o seu capital no investimento de um fundo imobiliário é a chave do sucesso. Então, fica aí a dica. Qualquer pergunta aí pode fazer, se inscreve no canal, ativa o sininho e estamos aí para isso. Um abraço e é só.